reina sobre nós. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito sério. Claro que toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ela é muito séria. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre família. Você vai abrir a sua Bíblia no escritor aos Hebreus, no capítulo de número 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens e constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Versículo 3 diz: e por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Fecha os teus olhos, Deus. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, toma cada um de nós nas tuas mãos, toma cada coração aqui, Deus, nas tuas mãos, no nome de Jesus, e que você possa dizer amém. Levanta uma das suas mãozinhas para o alto e diz: meu Deus, eu preciso ouvir e entender a tua palavra. Fala comigo, Deus, em nome de Jesus. Esse texto começa dizendo: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. Ou seja, Deus o constitui, mas o objetivo é que aquilo que Deus faz ou constitui seja a favor de quem? Dos homens. Vai, me ajuda? Dos homens. É certo que esse texto, ele vai tratar aqui alguns aspectos do próprio Cristo, só que vai nos mostrar que nós somos os pequenos Cristos na terra. Então o que vale para Cristo, vale também para mim. O que vale para Cristo, vale para você. Eu não sei se você admira algumas nomenclaturas. Hoje pela manhã, pastor Jefferson pregou sobre o profeta Elias, o profeta da restauração. Você sabe por que ele escolhe 12 pedras para edificar o altar no monte? Para que depois ele coloque o holocausto, a lenha, o holocausto, a água, e depois ele ore pedindo a Deus fogo. Sabe por que 12? Porque as 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel. E cada uma das 12 tribos haviam errado num determinado momento da sua história. Um exemplo é o primogênito, que é Rúben, só vou citá-lo. Rúben, ele se deita com a concubina de seu pai. Então, quando Elias vai lá, escolhe as 12 pedras, ele que é um profeta da restauração, ele está colocando tudo de volta no lugar. Olha que coisa linda. Então, a gente admira a nomenclatura profeta. Por quê, pastor? Porque o profeta é aquele responsável de levar Deus aos homens. Repita comigo: o profeta leva Deus aos homens. Uma segunda nomenclatura que eu lembro quando eu era membro, eu dizia: poxa, se um dia eu for chamado assim. Eu não sei se acontece com você,
Mas eu pensava antes da minha ordenação, poxa, quando eu for reconhecido dessa maneira, eu pensava assim, se um dia eu for pastor, quem é o pastor? Bem, se o profeta, ele leva Deus aos homens, o pastor, ele leva os homens a Deus. É lindo. Só que o Senhor, antes de me chamar para pastor, Ele me chamou para sacerdote. E o sacerdote, ou o sacerdócio universal, que a gente vai aprender o apóstolo Pedro dizendo, vós sois sacerdócio real. Ele não abrange um ou outro, ele abrange a todos que aceitam o Senhor Jesus. Então todas as pessoas que aceitam a Cristo se tornam sacerdotes. Todas as pessoas que aceitam a Cristo se tornam sacerdotes. E aí nós vamos entender nesse texto, olha que coisa linda, porque o texto no versículo 1 diz, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a quem? A Deus, ou seja, ele é constituído nas coisas daquele que o chamou. Ou seja, ele não trata das suas próprias coisas, ele trata das coisas concernentes a Deus. Aí vem uma vírgula que diz assim, a favor de quem? A favor dos? Todo sacerdote, ou todo sacerdócio, ele é a favor dos homens. Então você não é sacerdote por você, você é sacerdote pelos homens. Ou seja, você é sacerdote pelas outras pessoas. Você exerce o seu sacerdócio não por você, mas você precisa exercê-lo em prol das outras. E o texto vai continuar dizendo que a função do sacerdote permanece, porque no Antigo Testamento ele era aquele que separava, ele era aquele que de ano em ano entrava dentro do Santo dos Santos, e naquele lugar que ele precisava entrar com sinos, ele precisava entrar amarrado com uma corda, porque se ele entrasse em pecado ele era fulminado. É interessante que tamanho era o pecado da humanidade, e aquele homem entrava tenso, nervoso, porque ele estava indo ali para sacrificarem pela vida do povo. Quando você entende o seu chamado sacerdotal, quando você entende que é bonito ser profeta, é lindo ser pastor, mas Deus te quer como sacerdote. Eu sou pastor, mas antes de ser pastor eu preciso ser sacerdote. E o versículo 2 diz assim, e é capaz de condoer-se dos ignorantes. É forte, né? Ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Por quê, pastor? Porque ele é o melhor? Não. O texto diz, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Ele se condoece, ou deve se condoer. Por quê, pastor? Porque ele também é fraco e erra também. Então o sacerdote, ele possui defeitos. Por que eu vou me condoer? Bem, eu vou me condoer porque eu preciso que outros venham se condoer por mim. Ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. É quando você é sacerdote e você percebe que tu tem tantas falhas,
tantos erros, mas ainda assim, quando você dobra o teu joelho, quando você ora por alguém, Deus é capaz de ouvir a tua oração. O versículo 3 diz: e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Então ele é alguém que oferece sacrifícios. Então eu volto a dizer: o profeta leva a Deus aos homens, o pastor leva os homens a Deus, e o sacerdote vive uma vida de sacrifício em prol de outras pessoas. Eu vim aqui te falar a respeito de corações aquecidos que movem nações. Houve um tempo em Êxodo, no capítulo de número 36, em que o Senhor, tanto o Senhor quanto a liderança de Moisés, olha, diz o texto assim: assim trabalhavam Bezalel e Eliabe, e todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que lhe havia ordenado. Deus deu a esses dois homens uma habilidade, uma inteligência, e esses dois homens, eles entenderam que para que a coisa funcionasse, eles deveriam de ensinar a outros. Você vai entender onde essa mensagem vai chegar. Então, ou seja, não existe sucesso sem sucessão. Esses homens, eles estavam com o coração deles tão aquecido pelas coisas de Deus, tão aquecido, e Deus viu isso, e quanto mais aquecido eles estavam, mais Deus manifestava habilidade, mais Deus manifestava competência, mais Deus manifestava inteligência, mais Deus fazia. Quanto mais comprometido nós estamos, mais Deus faz. Você está entendendo? Quanto mais envolvido eu estou, mais Deus faz. Quanto mais dado eu estou para as coisas de Deus, mais Deus derrama. Quanto mais abençoador eu sou, mais Deus derrama, porque Ele percebeu em você que você compreendeu que tudo que Ele faz é para um processo de compartilhamento. Esses homens estavam com seus corações tão envolvidos, tão aquecidos, que eles começam a despertar em outros homens um desejo de estarem aquecidos junto com eles. Normalmente quem está com o seu coração aquecido, aquece. Quem está com a sua vida voltada para Deus, envolve outras pessoas. Às vezes eu falo muito isso com alguns líderes. Quer aquecer? Pastor, eu estou sentindo, eu falo isso na ministração dos louvores, eu falo isso com mover, eu falo isso com líderes de jovens. Quer aquecê-lo? Se aqueça. Porque quando você está aquecido, automaticamente quem está à sua volta está aquecido junto com você. Nós aprendemos, amados, que o Senhor, Ele vai nos representar como fumaça. Mas uma fumaça que ela sai do fogo, mas ela percebe a sua real necessidade de voltar para o fogo, porque é ali que ela se mantém aquecida. O fogo que a promoveu e que expurga por uma necessidade é o mesmo fogo que atrai para que você volte e permaneça aquecida. Por esse motivo a gente observa pessoas que estão aquecidas, e esses homens aqui, eles aqueceram. Deixa eu voltar a falar dele para me concluir a mensagem. Esses homens, eles aqueceram a muitos, e as pessoas traziam suas ofertas, traziam seus sacrifícios. De repente esses homens, eles olham e eles percebem que esse povo, esses trabalhadores, essa nação está tão aquecida, que agora
a oferta está em demasia, está elevada. A Bíblia diz nesse texto que a oferta, há uma diferença, né, entre sobrar e sobejar. E o texto fala sobre sobejar, ou seja, a oferta chegou no volume tão grande, que eles se apresentam para Moisés e diz: meu Senhor, por favor, dá uma ordem ao povo para que eles deixem de trazer oferta. Sabe, amados, nós estamos precisando viver um tempo de pessoas de mentes aquecidas pelo Espírito Santo, de famílias aquecidas pelo Espírito Santo. Você já viu quando está muito calor, num ambiente de muito calor, e de repente entra para refrigério daquelas pessoas alguém com aquelas mangueiras de água? Você já viu isso na TV? E aí a pessoa está lá assistindo um show, a coisa está aquecida, e de repente ela toma um banho de água, mas isso não a faz menos. Ela recebe um refrigério, mas ela continua aquecida, porque o aquecimento, ele está de dentro para fora. Pessoas aquecidas envolvem outras. Eles precisam virar para Moisés: meu Senhor, por favor, dá uma ordem. É a fumaça que saiu do fogo e que agora sente a necessidade de voltar para onde? Para o fogo, porque é o fogo que a mantém aquecida, é o fogo que a sustenta. E esses homens, então, eles vão até Moisés. E Moisés compreende tudo aquilo, porque observa que a habilidade que eles têm, quem deu foi Deus. A inteligência que eles têm, quem deu foi Deus. Mas eles ativaram um povo que estava frio, mas agora porém está aquecido. Eu vim te dizer que você é um referencial para muitas pessoas ao seu redor. Eu amo o salmista no Salmo 2, no versículo 8. Eu estou te dando alguns embasamentos aqui para você compreender isso. Esse texto diz: pede-me e eu te darei o quê? Vai com fé, vai, pede-me e eu te darei o quê? E a terra, ou seja, e as extremidades da terra por sua possessão. Nós temos vivido um tempo em que pessoas estão fazendo valer disso aí, ó. Pede-me, eu te darei as nações por herança. Elas têm aquecido outros corações, elas têm aquecido outras vidas, mas elas se esqueceram de aquecer, ou de entender que quando Deus te chama para o sacerdócio, ou quando Deus te chama como sacerdócio real, quando Deus te chama como sacerdote, o primeiro lugar que Ele quer que você haja é dentro da sua casa, é no meio da sua família. Não nos adianta aquecer gerações, aquecer nações, aquecer pessoas e ter a nossa família completamente fria. Mais um domingo em que o Espírito Santo nos usa para mostrar para nós a importância do que é ser sacerdote dos dias atuais. Compreendermos tudo aquilo que Deus quer para nós, que Deus tem para nós. Ou seja, eu volto em Juízes e diz o seguinte, o texto, ou melhor, eu volto em Hebreus e diz o seguinte o texto: porque todo sumo sacerdote, tendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tantos dons como os sacrifícios. Ou seja, os dons, eles só nos são válidos quando eu e você entendemos da onde ele veio e para onde ele vai. Às vezes nós queremos ter dons, mas os teus dons só servem para motivar você mesmo, para dizer quem você é aqui na terra. Eu vim dizer para você, com uma canção que eu não preciso ser reconhecido por ninguém. O menor é o maior.
E o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, no verso de número 2, ele vai continuar dizendo: e é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram. Por quê? Porque ele mesmo está rodeado de fraquezas. Amado, existem pessoas fracas porque não têm compreendido o seu sacerdócio. E aí, o texto, versículo 3 diz: e por essa razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus, como aconteceu com Arão. É legal porque o escritor dos Hebreus cita Arão. Arão é aquele, o 13º, aquele que é colocado nos 45 do segundo tempo, ou foi colocado na prorrogação. E aí o Senhor vira para Moisés e diz: olha, vocês vão cavar aí, vão enterrar uma vara, e a vara que florescer no dia seguinte, esse aí vai ser aquele que eu escolhi como sacerdote. A Bíblia diz que todos ficaram ansiosos pelo dia seguinte. Eles assim o fizeram, cavaram lá e botaram por último a vara de Arão. No dia seguinte todos eles correram. E o que aconteceu de surpreendente na vara de Arão é porque ela não só floresceu, como o texto diz, que ela deu amêndoas maduras. De um dia para o outro ela floresceu e deu amêndoas maduras. Eu vim dizer para você aqui que Deus te constituiu sacerdote para esta geração. Que existem pessoas que estão contando contigo, mas dentro da tua casa existe um povo clamando para que você possa assumir a sua posição sacerdotal, para que você passe a não a outras pessoas. Algumas pessoas querem delegar isso aos pastores. Eu vim dizer para você que você é sacerdote na sua casa. E ainda que o seu marido não se converteu ainda, toca na pessoa do teu lado e diga assim: ainda que o marido não seja convertido, a esposa santificará o marido. Ainda que a esposa não seja convertida, o marido vai santificar a esposa. Então eu vim dizer para você que você é extremamente importante nos dias atuais e para essa geração. Toca na pessoa do teu lado e diz a ela: Deus quer promover uma grande obra na tua vida, e Ele quer começar essa grande obra a partir de você. E nós vamos ver aqui um homem chamado Gideão. Em Juízes, no capítulo 8, no versículo 30, mostra que Gideão era o cara. Repita comigo: Gideão era o cara. Você tem noção de quantos filhos mais ou menos ele teve? O texto vai dizer quantos filhos Gideão teve. 70, queridão. Você vai observar que ele teve 70 filhos. Quem foi Gideão? Foi aquele que pediu prova a Deus. Foi aquele que disse: Senhor, se tu estás comigo, permita que a terra esteja seca e que o tecido que está aqui em volta esteja molhado. No dia seguinte ele falou: Senhor, agora eu quero o inverso. Eu quero que possa estar molhado uma coisa e seco a outra. Sabe aquele homem que derrotou ao toque da trombeta todos aqueles inimigos, 140 e tantos mil, 145 mil homens sendo vencidos através de Gideão com seus 300. Repita comigo: Gideão foi o cara. Mas a história de Gideão, a sua família, não deu prosseguimento. Sabe, amados, eu vim dizer para você aqui que existem histórias, existem pessoas que têm uma história linda, mas o final da história deles não são boas, as suas finalizações. E que Deus quer falar com você hoje: seja sacerdote no seu lar. Não passe para outras pessoas aquilo que é a sua função. Pastor, mas em casa eu estou só. Você está só, mas Deus está contigo. Ele manda te dizer: fala com eles, Alexandre, eu estou com eles. Esse texto vai narrar que Gideão, ele tem uma concubina, e com ela ele tem um filho. Nasce Abimeleque, filho da concubina.
E Abimeleque, depois da morte, olha, teve Gideão 70 filhos, todos providos dele, porque tinha muitas mulheres. O cara era o cara, ele se achava o cara. A sua concubina que estava em Siquém, que também lhe deu à luz a um filho, por nome de Abimeleque, olha, faleceu. Me ajuda comigo o versículo, não deixa a chuva te atrapalhar não, porque o que Deus quer te entregar hoje aí é sublime. Diz o texto que faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra. O cara morre. Eu quero perguntar para você o seguinte: você que é chefe de família, você que é sacerdote no seu lar, você mulher de Deus, se você partir, como é que fica a sua família? Essa é a história aqui de uma família que foi dizimada, foi destruída depois da morte de Gideão, porque eles estavam alicerçados talvez num pai e não no Senhor. Então toca na pessoa do teu lado e diga assim: alicerce a sua família em Deus, porque ainda que você pereça, ainda que você parta, o Senhor vai sustentá-la em nome de Jesus. Com Gideão, a família se foi. E aí, esse filho, Abimeleque, o que ele faz? Ele resolve reinar. Ele percebe que o reinado dele ia ter que ser dividido com outros 70, cara. Como que eu vou reinar se tem 70 filhos? E aí ele tem uma ideia monstruosa. Pastor, pergunta pastor, eu estou correndo para a gente não ler e para a gente terminar essa mensagem. Pergunta pastor, qual foi a ideia monstruosa desse homem? Eu vou matar todo mundo. Mas peraí, pastor, ele ia matar quem? Os irmãos, para poder reinar. Ele mataria todos os seus irmãos para que ele pudesse reinar. Algumas pessoas fazendo de tudo para reinar, irmãos. Eu gosto quando Jesus vira para aquele homem e diz assim, aquele homem que diz: bem, eu vou destruir os meus celeiros, vou construir outros celeiros maiores, eu vou plantar, eu vou colher, e depois eu vou ajuntar, ou seja, eu vou me aposentar e vou viver de tudo que eu trabalhei. E aí o texto diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, para quem tu irás? Eu quero saber se tudo que você vem acumulando nessa terra realmente trará benefício ou maldição para aqueles que vêm depois de você. Quando você não é o sacerdote da sua casa, pode ter certeza que tudo que você vai deixar vai dar briga, vai dar confusão, vai dar discórdia, vai dar desunião, vai dar morte. E quando não é morte física, é morte espiritual. Por quê? Porque você não foi o sacerdote da tua casa. A gente fala muito de Absalão, que tentou usurpar o trono de Davi, de Salomão, que era filho de Davi, né? Mas o texto diz que Davi fazia tudo que Absalão queria. Ele era tratado, sabe? Ele já tinha ali um preconceito com ele, mediante os outros filhos de Davi, então tentava sanar. Deixa eu te falar uma coisa: aprenda a dizer não. Toca na pessoa do teu lado e diga assim: aprenda a dizer não, em nome de Jesus, porque o teu não, ele vai fazer com que o seu filho, a sua filha, a tua posteridade compreenda que nem tudo é do jeito que ele quer, nem tudo é da maneira que ela quer. Pinta aquilo de mais moderno, você vai lá e compra. Por quê? Porque eu tenho dinheiro. Lembre-se, você pode ter o dinheiro do mundo, mas o que você precisa deixar é um legado aqui nessa terra. E esse legado precisa ser perpetuado para a tua geração, para as outras gerações. E a Bíblia diz, então a gente vai até esse irmão Abimeleque, que resolve matar todo mundo. Só que sobra um. Hoje eu vim falar com esse um aqui, irmãs. Sobra o mais novo, sobra o caçula. Eu sou caçula na minha família. Eu falei hoje de manhã, família dizimada, destruída. Minha mãe teve que, depois do falecimento do meu pai, tinha que ter recurso, e aí ia fazer faxina na casa das pessoas. E os maridos das mulheres que a contratavam eram os caras que tentavam encurralar, tentavam de alguma forma ter alguma coisa sexualmente falando com ela. Uma família completamente destruída.
Uma família que havia sido dizimada, mas uma família que Cristo entrou e mudou essa história. E o mais novo, no meu caso, o mais novo, hoje é o pastor da família. Olha, eu sou pastor dos meus irmãos. O caçula se levantou. Eu quero saber se há caçulas aí, se há filhos aí, dispostos a fugir, dispostos a não aceitar essa situação, dispostos a se levantar contra tudo isso. Ele matou a todos menos, eu vou repetir, ele matou a todos menos Jotão. Jotão, quando percebe que era uma emboscada, Jotão foge. Jotão conclama o povo e vira para o povo. E aí sim, eu quero poder ministrar na tua vida a partir de Êxodo capítulo 9, Juízes capítulo 9, versículo 7. Avisado disto, me ajuda, Jotão foi e se pôs em cima do monte de Gerizim, e em alta voz clamou e disse: ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. E aí ele conta uma história. Ele conta o seu apólogo. E é aqui, amado, que é o crucial dessa mensagem para tu pegar, guardar no teu coração e nunca mais esquecer. Ele começa o seu apólogo dizendo: foram certa vez as árvores ungir-se para si um rei, e disseram, me ajuda, disseram a quem? Reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: deixaria, me ajuda, vai, deixaria eu que Deus e os homens em mim para pairar sobre as árvores? Estão loucos. Não, vai dar muito trabalho, cara. Não. Aí ele continua dizendo: então disseram as árvores a quem? Disseram a quem? Ah, vem tu e... Porém a figueira lhe respondeu, me ajuda, vai, deixaria eu o meu figo, o meu bom fruto, iria eu? Duvido. Então disseram as árvores a quem? Disseram: vem tu e... Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu, vai com fé, o São Mar, deixaria eu, que agrada, iria. Ah, vocês estão de brincadeira, pô. Você acha que eu vou deixar o meu vinho? Você acha que eu vou deixar meu figo? Você acha que eu vou deixar meus frutos para reinar sobre vós? Aí o texto continua dizendo o seguinte: então todas as árvores disseram a quem? Ao, me ajuda com fé, disseram a quem? Ao, vem tu e reina. Respondeu o espinheiro: vai, se deveras me unges rei sobre vós, vinde, refugiai-vos debaixo de quê? Mas não saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Toca na pessoa do teu lado, conta algo para ela. O espinheiro não tinha sombra para oferecer. O espinheiro era uma árvore de fácil combustão, ou seja, pegava fogo com facilidade. E quando pegava fogo com facilidade, pegava fogo em tudo que estava ao seu redor. E o espinheiro tinha uma função de matar tudo que estava ao seu redor. Então vamos lá. O espinheiro não tinha sombra. Ele não tinha o quê? Ele pegava fogo com facilidade. E a terceira coisa do espinheiro, vai, me ajuda. Ele matava tudo que estava ao redor. Mas ele disse: eu reino sobre vós. Eu reino sobre vós. Pastor, olha para o pastor, não perco vida miada. Pastor, o que significa isso? O que significa o espinheiro?
que quando você não é o sacerdote, quando você não governa a sua casa, o espinheiro é quem governa. Quando você não governa, quando você não é o sacerdote da sua família, não se preocupa não, porque vai sempre ter um espinheiro dizendo assim: eu governo no seu lugar por você. Eu cuido deles por você. Eu só não tenho sombra. Eu sou altamente destrutivo. E aonde eu estou, eu proclamo destruição total através do fogo. Quem é o espinheiro, amado? Amada do Senhor. Quem é o espinheiro? Num determinado momento da minha vida, teve uma canção que ela marcou a minha história. Essa canção, eu estava com a minha família, estávamos separados muitos anos atrás, muito antes de nos tornarmos pastor. Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque algumas pessoas acham que foi no nosso momento pastoral, não tem nada a ver com isso. E esse foi o CD que eu ganhei no dia do meu aniversário. E essa canção eu ouvia separado da minha esposa e dos meus filhos, e era como se o Espírito Santo dissesse: esse não pode ser o teu fim. Nós fomos ministrados aqui por um dos pastores, que ele citou algo que eu sempre falo aqui, uso com outras palavras, mas vou fazer das palavras dele a minha palavra, as minhas palavras. Porque hoje Deus quer que você se constitua sacerdote pela sua família. E eu quero que um dia, que chegue o meu dia de eu partir, meus filhos possam olhar para o pai e possa dizer: meu pai teve muitos defeitos, mas ele era o meu pai. Vai, meu pai teve muitos defeitos, mas ele era o meu. Vamos melhorar isso aí. Meu pai teve muitos defeitos, mas ele era o meu paizão. Vamos lá. Meu pai teve muitos defeitos, mas ele era o meu paizão. Eu quero que minha esposa possa olhar e dizer assim: meu marido, ainda que tenha me feito chorar por muitas vezes, ele teve muitos defeitos, mas ele era o meu maridão. E eu quero poder que no término da minha história eu possa estar diante de uma igreja que diga assim: meu pastor tinha muitos defeitos, mas ele era o meu pastor. Quando você resolve ser sacerdote dentro da sua casa, sacerdote dentro do seu lar, sacerdócio familiar, você compreende a importância que você tem no meio dos seus. Para de empurrar para o seu marido aquilo que você precisa fazer. Para de jogar para a sua esposa aquilo que você precisa fazer. Em nome de Jesus. Se tem famílias hoje aqui, se você está do lado da esposa aí, se porventura você está do lado da esposa, dá a mão a ela. Dá a mão, por favor, segura na mão dessa pessoa e compreenda que hoje o que Deus quer fazer é selar a união de vocês, porque através desse selo, através dessa presença maravilhosa, Deus irá proclamar coisas maravilhosas através de vocês. É juntos, não é separado, juntos. Então se achegue aí, a esposa está aí, puxa ela mais um pouquinho para você, dá um abraço nela, diga para ela: amor, é contigo, eu tenho defeitos, mas você é o meu amor. Você tem defeitos, mas é contigo que eu quero vencer nessa terra. Nós não vamos abrir mão. Espinheiro nenhum vai governar no meu lugar, espinheiro nenhum vai assumir a minha posição nessa terra. Quando quem tem que governar não governa, quem governa é o espinheiro. Mas hoje Deus está dizendo para você:
E você vai ter a oportunidade de dizer para o Senhor: Senhor, reina sobre nós. Porque hoje, ou a partir de hoje, assumo a minha posição junto à minha família. Eu assumo a minha posição junto aos meus. E aí sim, amados, tudo começa a se encaixar. Hoje Deus está te chamando como sacerdote. Eu vou só recapitular. É lindo o profeta, é lindo o pastor, é linda a nomenclatura, amados. Mas mais bonito para Deus é quando você é sacerdote. Quando você é sacerdote, que você assume a posição, outro não pode entrar na posição que você assumiu. Tem que ter alguém para tapar a brecha. Jotão vira para o povo e diz: olha, se vocês não compreenderem isso, quem vai reinar é Abimeleque, quem vai reinar é o espinheiro. Foram 3 anos, depois você acompanha essa história, que Abimeleque reinou, e foram 3 anos de destruição, 3 anos de secura, 3 anos de amargura, 3 anos. Ei, amado, amada do Senhor Jesus, você não precisa viver essa sequidão, essa amargura. Por isso, se posicione você pela tua família. Eu não sei o que houve, mas Deus está dizendo: libera perdão. Eu não sei o que tem acontecido, mas Deus está dizendo: se junta com a sua família, se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos cantar esse louvor. Nós vamos cantar esse louvor. Eu quero que você possa, aí os trabalhadores, por favor, se a família está aí, se a esposa está aí, por favor, se unam. Se unam, filhos, se unam com seus pais. Nós vamos terminar o culto dessa maneira. Nós vamos terminar o culto dizendo que me ajuda, eu me constituo sacerdote pela minha família. Vamos com mais fé, diga: eu me constituo sacerdote pela minha família. Diga: espinheiro nenhum, com fé, espinheiro nenhum vai governar no meu lugar. Coloca a letra da canção. Cante conosco. Não, este não pode ser o teu fim. Não, esse não pode ser o teu fim. Quando você não faz aquilo que Deus te programou, te deu, te determinou, é porque você ainda não entendeu o seu chamado. Deus te quer como sacerdote. Vem cá, pastora Deise. Tua esperança se apaga, sacerdócio familiar. a fé esmorecer. Sei que é difícil. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não. A angústia te faz esquecer. Cante conosco. De tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Os filhos que estiverem, bendita será tua casa. Meus filhos que estiverem aqui no santuário, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. bendita, bendita, bendito, bendito será, e Deus engrandecerá
Repita comigo: eu me constituo sacerdote do meu lar. Meus filhos não se perderão depois da minha partida, porque eles estarão alicerçados na rocha que é Cristo. Em nome de Jesus. Hoje é noite de posicionamento, amados. Hoje é noite de posicionamentos nesse lugar. Hoje é noite que você vai dizer: eu estou me posicionando hoje, Jesus. Às vezes tu quer ser pastor, quer ser profeta, mas não quer ser sacerdote no seu lar. De nada valerá. Se submeta em nome de Jesus. Seja um sacerdote na sua casa. Lá na sua casa, seja aquele que briga, seja aquele que está disposto a morrer, seja aquele que está disposto a dar a sua vida, seja aquela pessoa que está disposta a cumprir o seu chamado, a combater o bom combate e a seguir em frente, no nome de Jesus. E quando isso acontecer, seus filhos darão continuidade a tudo que começou através da tua vida. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. A minha família, repita: a minha família, a minha família, a minha família, ela pertence ao meu Deus. Repita comigo: espinheiro nenhum, com mais fé, espinheiro nenhum, com mais fé, espinheiro nenhum irá governar no meu lugar, em nome de Jesus. E as suas palmas você glorifica o Senhor Jesus.